Eu sei que já fez algumas vezes, já fez vários meios aí. O que você daria de dica para quem vai fazer o primeiro? A dica para quem for fazer o primeiro Ironman... Muito saudável para mim isso aí. Isso aí é... Bom, galera, estou aqui num Zoom com a Lá Fabrini, que é atleta amadora. Eu queria muito estar presencial aqui com ela, depois a gente fazer um treino, mas ela é de BH, então a gente está próximo da prova aí de Cozumel, ela vai estar lá comigo. É atleta da fila. Pô, se Deus quiser, vamos fazer uma prova legal e vamos conseguir pegar umas imagens legais aí para vocês verem, acompanhar o pré-prova, durante a prova e o pós-prova também. Ei, pessoal! Oi, André! Boa noite, né? Quer dizer, bom, não sei que horas vocês vão ver isso, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu sou Larissa Fabrini, mais conhecida como La Fabrini, estou no triatlon há 7 anos. Me apaixonei pela distância de Ironman, que é essa loucura que o André tá entrando aí. Já tá viciado antes de competir, tenho certeza. O Ironman é uma prova muito legal. É uma prova que, além da gente ter que se dedicar muito, né, nos treinos, o dia é realmente muito especial, porque várias coisas podem acontecer e é um dia que a gente fica muitas horas só com a gente mesmo. Então, além da gente estar com o corpo muito bem treinado, a gente tem que estar com o nosso mental muito bem preparado. Mas a gente fala muito dessa parte mental, todo triatleta tem mania de falar isso, né? Mas o que é exatamente essa parte mental? Então, a gente tem que saber estar bem com a gente mesmo, saber acabar com aqueles demôniozinhos internos que a gente tem. Porque senão ele vai sair ali no meio da prova, né? Se não estiver bem, ele vai brotar ali no meio da prova, né? Ele brota toda hora. Dá uma dica pra galera aí que vai fazer o primeiro Ironman, você que já fez algumas vezes, já fez vários meios aí, o que você daria de dica pra quem vai fazer o primeiro? A dica pra quem for fazer o primeiro Ironman é não desiste hora nenhuma, desapega um pouquinho do relógio, vai na percepção de esforço, porque às vezes a gente fica muito bitolado com o tempo, planejou fazer uma bike para tal tempo, ou vai ser melhor ou vai ser pior, e às vezes isso pode te desmotivar. Então, o Ironman não é isso. O Ironman é um dia muito longo e realmente só termina quando a gente passa aquele pórtico. Muitas coisas podem acontecer. Guarda um pouquinho para maratona, não dê tudo na bike, porque a gente se empolga mesmo, porque a maratona é dura. E hidrate bastante, e com bastante nos dias anteriores, porque tudo que você fizer ainda vai ser pouco, porque o dia é tenso, mas vai valer a pena. Beleza, e conta aí pra gente, você que fez a prova de Cozumel, qual que é o ponto mais difícil, o maior perrengue que você passou lá? O meu maior perrengue, com certeza, foi na maratona, e mais especificamente, eu estava muito bem, né? Eu fiz a prova muito bem. Então, é difícil eu falar que eu realmente tive um perrengue, assim. Eu lembro de vários momentos da prova, mas momentos muito bons. Como na hora que eu saí para correr, eu saí... a torcida ainda não tinha nem ido pra avenida torcer. Eu tava na marquise, assim. Então, tava tudo limpinho, ninguém tinha tomado água, tinha passado só os profissionais. Então, eu saí pra correr, assim, com uma sensação muito boa, mesmo já sentindo dor desde o início, mas uma sensação muito boa. Agora, quando são 3 voltas de 14 quilômetros, isso é uma eternidade, né? Quando eu abri a minha terceira volta, eu já tava praticamente fechando, quando eu tava já fechando a maratona, eu vi as pessoas começando a maratona. Aquilo foi uma coisa assim que me deixou muito mexida, sabe? Eu estava sentindo muita dor pela musculatura, estava sentindo muita dor e estava muito emocionada pelo que eu estava conseguindo fazer, que eu estava chegando num tempo muito mais baixo do que eu imaginava fazer. Então eu estava toda emocionada, com muita dor, ainda via aquelas pessoas começando, eu cheguei chorando mais do que tudo. Então, acho que nem foi muito de perrengue mesmo, acho que foi
É aquela história de realmente você conseguir superar algo que você não estava nem imaginando, você não estava nem sonhando. Sim. Então, Legal. o Cozumel me deu esse presente. André, você já é um cara super focado, já tem a mente assim, super trabalhada, já vem de competição. Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo dia lá. Não tenho dúvida do seu treinamento, toda essa carga que você trouxe do CrossFit. Tenho certeza absoluta que vai te trazer muita força e eu tenho certeza que você vai se surpreender com a sua performance lá. Quando você estiver no final da maratona, você vai lembrar disso que eu te falei. Você vai falar assim, bem que ela falou, tô sendo muito melhor que... Legal, obrigado, pô. Obrigado pela conversa e obrigado pelas palavras aí. Eu também tô assim, tô meio que sem querer colocar muita pressão na minha cabeça em relação a tempo e tudo. Vou mais óbvio que eu me conheço, principalmente em competição, eu vou querer dar meu melhor, mas eu também vou me preocupar bastante em não fazer nada errado e vamos ver o que dá lá. Obrigado mesmo. Sorrir na hora que a torcida estiver lá. Beleza, então é isso, a gente se vê lá em Cozumel, boa viagem pra você e aí a gente vê se consegue se encontrar lá um pouquinho, faz algum treino junto e vamos embora pra prova. Não, com certeza, só trote, hein? Só trote. Não, levinho. E é isso, a gente se vê lá então. Beleza? Não, beleza. Obrigadão aí. Beijão, valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Essa piscina aqui irada, onde eu tenho nadado aí nos últimos meses. Tem me ajudado bastante na minha preparação. Eu tenho nadado aqui direto com o Felipe Guedes. Vocês já conhecem ele no canal, já apareceu em outros vídeos antes aí. A gente treina no Henricão junto, faz a parte de fortalecimento. Então ele também tem me puxado bastante nos treinos de natação. Pô, o Felipão já foi profissional. Hoje em dia eu acho que o foco dele é mais... Ele é treinador, ele tem aí uma assessoria. Mas ele vai estar lá em Cozumel comigo, então estou esperando ele chegar aqui. Daqui a pouco ele está aqui na piscina, a gente vai fazer um treino junto, como a gente tem feito direto. E vamos lá, estamos chegando, a prova tá aí, hoje é sexta-feira, eu viajo na segunda, o Felipão deve viajar na segunda ou terça também. E estamos na reta final, mas hoje é uma natação mais pra gente dar uma rodada aí. Olha o solzinho aí, ó, pra ajudar na luz, né? Eu falei aqui, é bom por causa disso. O solzinho pra ajudar na luz, mas a água tá muito fria, hein, cara. Imagina, tá gelado, sempre. E aí, cara, o que você nadou já? Mano, eu fiz 250 de aquecimento, só fiz nada. Acabei de chegar. Tô pensando em fazer o quê? Uma nadadinha aí, fazer uma sériezinha de 400, ó. Vamos fazer rodando ou Pode ser. Não, de boa. Aquecer um pouquinho, fazer uns, sei lá, 4 de 400. O que você acha? O que você pensou? Ou fazer uma velocidade? Não, pensei, foi assim. É? Vamos fazer um... Ontem foi pegado. Não, vou fazer de boa. Nadadão. Bem nadadão. Aproveitar que tá sol hoje, né? Vambora. Acho que é a última vez que eu tinha nada aqui, porque segunda-feira é feriado. Segunda é feriado. Final de semana normalmente
Agora só em Cozumel. Velho, beterraba, chia e girassol. É gostoso. Muito saudável pra mim isso aí. Isso aí é... No seguro não cobra essas coisas. Bora pro almoço? Nossa, a feijoada. Ai. Bora matar esse treino logo que é o último do dia, já era. Vamos? Eu tô arrumando minha mala aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Invadi um cantinho do quarto do hotel de brinquedo. Separei um cantinho aqui. Aqui tudo que eu vou usar na corrida. Meu boné, tem um óculos aqui atrás. Número de gel já certo. Isso aqui tem uma pochete que provavelmente eu vou usar. Eu usei nos treinos aí. Aqui tem uma sacola com algumas coisas da bike. Meu pedal tá aqui. Câmera. Aqui tem uma fita se eu precisar arrumar alguma coisa antes da prova. Então tá separado também. Os carregadores. Todos os carregadores e meu ciclocomputador. Carregador do câmbio. Carregador do pedal. Carregador do meu polar, no relógio. Aqui tá a roupa da prova, meu óculos, tem um óculos pro treino, um óculos que eu provavelmente vou usar na prova, o macaquinho da prova e o speed suit em cima. Aqui tá toda a minha alimentação da bike, então é um carbo da Exímia. Aqui todos os géis que eu vou usar, caramanhola, super coffee para viagem que não pode faltar. Aqui esse aqui é meu tênis que eu vou usar no treino. Mais a minha fita do H10 aqui da Polar, ó, que tá aqui em cima. Aqui tá o meu tênis, desculpa, esse aqui é o tênis da prova, esse aqui é o tênis do treino, tem um chinelo aqui atrás. E esse aqui são roupas de treino que eu vou usar lá. Então, basicamente, para não esquecer de nada, o que eu tive que fazer aqui foi separar dessa forma. Ali o resto que tem aqui é tudo roupa normal, o dia a dia lá. E aí necessaire, remédio, o resto da suplementação tá ali também. Peguei um pouco de proteína, tô levando um pote de Isocrisp também, pra deixar no quarto. E acho que é isso. Então, se tiver mais alguma coisa aí, depois meu mecânico tá chegando aí, o Ivo. A gente vai desmontar a bike e deixar tudo no esquema aí. E aí eu mostro mais pra vocês também. Waiting for a spot on an angled line. Drive to the outside, waste my time. Took my place high on the rise. Look at them ants push away their prize. But I'll be free as a bird in a Walmart park. I'm proud to be just who I am. Salute the flag just like Uncle Sam. My Yankee do good without a dime. Work for nothing in their overtime. I'll be free as a bird in Walmart parking lot. Payroll deductions, 401k, matching contributions that they never gonna pay. Helping out the needy, helping out the poor. They're working for nothing at that patriotic store. But I'll be free as a bird.